Certo. Tem algumas coisas que são muito importantes na minha vida. Quando eu era criança, a gente não escutava muita música em casa. Meu pai e minha mãe nunca tiveram um aparelho de som muito moderno. A gente tinha, na verdade, um aparelho que a gente ligava um toca-fitas de carro. Tínhamos poucas fitas em casa. Eu lembro que tinha um cassete do ABBA, Simon & Garfunkel, um gravado Carmina Burana, e tinha que a gente, quando saía de casa para ouvir no carro, Trem da Alegria e Balão Mágico. Então eram poucas coisas, a gente acabava ouvindo sempre essas mesmas coisas. E eu gosto muito de Simon & Garfunkel até hoje por conta dessa influência do meu pai. As influências musicais elas são muito mais próximas do emo, do Braid, Sunny Day Real Estate, algumas coisas mais novas, tipo From Bottoms, Julie Delly, Milk Teeth, mas eu tô muito mais próxima das outras partes do rock alternativo que do hardcore. Eu me lembro, assim, eu comecei a ouvir música muito cedo com a minha mãe, assim, meus pais, então minha mãe ouvia bastante classic rock. E eu comecei a gostar de rock a partir daí. E também, baseado nisso, acho que por influência da minha mãe também, sempre ouvi bastante MPB, Elis Regina, eu gosto bastante. E também tem um pouco de samba de raiz, assim, que é parte da família da minha mãe, que eu sempre ouvi, assim. Eu procuro ouvir, tentar me inspirar um pouco nessas mulheres, assim, que eu acho que elas têm um poder de voz na música muito grande. A própria Beth, assim, eu gosto de ouvir Elis Regina, Maria Rita também, Ana Carolina. Eu comecei a escutar as bandas nacionais, assim, por causa do Dance of Days, que eu acabei até tocando uma época e tal. Mas as bandas que mais me influenciaram foram o Seaweed e Hot Water Music. São as duas bandas que eu mais gosto até hoje, assim. Eu gosto muito de Paralamas do Sucesso e Legião Urbana. Eu comecei a tocar violão por causa do Legião Urbana. A partir disso, eu comecei a aprender os power chords, e a música mais fácil de se tocar era o punk rock. Então comecei a tirar umas músicas dos Ramones, assim, né? Escutava muito rock na rádio. Então todo o rock brasileiro, Engenheiros do Havaí, essas coisas, escutava Titãs, pô. Tem vários discos dos Titãs. Então isso tá muito enraizado na minha cabeça e acaba influenciando, sim. Cara, ultimamente só o punk, porque o Brasil pra mim tá afundando de mal a pior e só me ligo no punk mesmo. Eu acho que determinadas linguagens, determinados instrumentos, determinados sons, eles dialogam mais genericamente com as pessoas de um lugar que outros. Tipo, o rock, todo ele, assim, desde pegar, sei lá, os rock sessentista dos tio veião até os hardcore que já são tio veião também, eles têm uma limitação muito grande nisso. Quanto mais agressiva o som, eu acho que ele tem uma vida útil política e cultural mais baixa, porque as pessoas se cansam de ficar bravas e tem uma hora que a gente precisa acalmar nossa cabeça. Aí você vai pegar o samba, vai pegar a axé, vai pegar o eletrobrega, eles conseguem trazer uma vitalidade que a gente não consegue. E depois acabei conhecendo várias bandas punks daqui. E é engraçado porque se você pega bandas da Finlândia, elas têm muita influência do punk hardcore do começo dos anos 80 do Brasil. Tem uma banda lá chamada Força Macabra que canta em português. A banda é finlandesa, os caras cantam em português, tem noção? Não tem nenhum brasileiro na banda. Eu também passei por um processo de me livrar desse snobismo da produção nacional. Hoje em dia eu pego muito uma referência de como as pessoas produzem e como elas distribuem, como elas criam um espaço cultural, principalmente na cena de hip hop, de funk nacional, funk carioca. Eu acho que eles estão anos-luz na nossa frente e têm um impacto muito melhor. Pra mim faz muito sentido as ideias, apesar de acontecerem às vezes algumas coisas ruins dentro da cena, mas as mensagens iniciais ainda fazem muito sentido pra mim, sabe? Questão de
uma música pela sonoridade agressiva, então ela acaba tendo um caráter de protesto, porque não é uma coisa muito convencional. Mensagens que transmitem sentimentos, indignações ou mensagens positivas, construtivas, ou de você falar o que você pensa. Eu acho que é muito aquela questão de ocupar uma cena que é controlada majoritariamente por homens hoje. Então a gente tem poucas bandas de mulher ativas na cena hoje. A gente tem, assim, ok, a gente tem bastante, mas eu acho que ainda é muito pouco. Então eu acho que me faz manter na cena hoje essa vontade de estar aí, de querer ocupar um espaço, de trazer outras mulheres, outras bandas, outras mulheres para tocar, que sejam em bandas de homens, e porque é um espaço que sempre foi muito, muito populado por homens, assim. Possibilidade de encontrar pessoas e lógicas que fogem muito do padrão do cotidiano, de toda uma lógica academicista e corporativista que eu estou inserida. E eu tenho um contato muito grande com pessoas muito incríveis que vêm desde antes de mim, que chegaram depois de mim. E é uma galera que vai construindo, principalmente na cena do hardcore feminino, que está crescendo de novo, várias bandas estão voltando. É uma lógica muito legal que eu não tenho visto em outros espaços de cena independente. Então o hardcore feminino, principalmente a cena das minas do hardcore, está sendo um processo criativo muito bom e de resultados muito bons de criação e de resistência do espaço. Tem que existir cada vez mais. A gente tem que ter o nosso espaço exclusivamente tomado por mulheres para que isso seja de uma certa forma entendido, que a gente precisa de voz, a gente precisa ser ouvida, a gente tá ali, a gente tá ocupando um espaço, sabe? Acho que não tem diferença nenhuma em público que uma banda de mainstream hoje, formada por homens traz, e uma banda que seja mainstream, que seja formada por mulheres, traz. Espaços onde tenham esses festivais organizados única e exclusivamente por mulheres, eles têm que acontecer, e eles têm que acontecer sempre. Porque não é só porque você vai colocar aquela banda XPTO lá do HCO, tipo, tá lá. Não, cara, tem banda XPTO de HC aqui, de mina também. Tem muita mina fazendo som, tem muita mina, tipo, organizando rolê, hard girls, apoia mútua, sabe? Tem muito fest, tem muita... E a gente às vezes acaba meio que sendo esquecida ali porque as minas, porque não sei o quê. É uma besteira, assim. A gente faz um som com qualidade da mesma forma que os caras fazem, sabe? Às vezes muito melhor, na maioria das vezes muito melhor. A cena hardcore punk, ela tem uns valores de construção muito bons. Quando a gente pensa nessa questão do faça você mesmo, você tem uma permissibilidade muito grande, porque é um gênero e um espaço muito simples. Ele pede que você se reinvente, que você crie as suas possibilidades, crie os seus recursos, encontre as coisas de onde não tem. E é um problema que a gente tem muito no Brasil como um todo, né? Por questão de acesso a equipamento, por incentivo, influência. Então isso é uma coisa muito boa, mas o hardcore ele também se fechou muito em si. É uma coisa muito verdurada, muito fechada nos próprios rolês. Eu acho que isso atrapalha as influências positivas que pode ter num âmbito muito mais macro da coisa. A gente consegue ter pequenas influências, assim, conversando com os amigos, explorando outras possibilidades, trazendo um pouquinho dessas nossas lógicas, das nossas mecânicas para as coisas pequenas que a gente faz. Mas pra gente criar um impacto de fato na cidade, eu acho que precisava ter uma iniciativa muito mais aberta para a rua, assim. Tipo de coisa que a gente conseguiria aprender muito mais com o funk, com o hip hop, com o rap nacional. Tenho visto muito show em ocupação cultural, em lugares mais afastados, de levar a cultura, essa nossa cultura, né, pra
pra lugares onde geralmente as pessoas não têm acesso a coisas diferentes, tá ligado? Eu acho muito legal isso. E boa parte, pelo menos da galera mais próxima de mim, assim, que tá envolvido com banda e tal, tá cada vez mais ligado na parte de consciência social da parada, da mensagem que tem que passar e tudo mais, de ser contra racismo, homofobia, contra essa onda reacionária que tá assolando o país. E eu acho muito importante a gente debater esse tipo de coisa. E eu acho que se a gente conseguir mudar a cabeça das pessoas por meio da mensagem, tipo, o cara gosta da banda, escutar a letra e reflete sobre um pensamento escroto que ele pode estar tendo, eu acho muito válido. Sabe, a gente poder falar o que a gente quer. Isso está muito dentro da cultura do underground, estava principalmente nos fanzines dos anos 80 e 90, sabe? Fanzines pessoais, fanzines informativos. Então, eu acho que a cultura underground, punk, hardcore, ela tem essa característica de você expor suas ideias sem muitas firulas, sem ter que dar satisfação a outra pessoa. Você pode ir lá e fazer, sabe? O faça você mesmo, que é essa coisa também, é uma coisa também que eu acho brutal, sabe? Você pode montar sua banda, você pode tentar descolar um bar aí e tocar, pode ser os amigos, 10, 15, 20, 30 pessoas. Você pode gravar seu som, hoje em dia botar na internet, antes a gente gravava fita demo, distribuía, ia nos outros shows, trocava demo. De uma certa forma, o que as bandas estão ali colocando, passando, e a mensagem é sempre, eu acho que uma coisa daquilo que não se tem e se luta por. Então, como o meu exemplo a primeira vez que eu vi uma banda assim tocar na vida, eu falei, nossa, que legal! Eu não sabia que as pessoas faziam isso, eu não sabia que as pessoas falavam dos seus problemas, de problemas sociais, não sabia que as pessoas lutavam por seus direitos através da música. Então, quando eu tinha 14 anos eu vi isso, eu falei, nossa, que legal, eu quero isso também, eu quero... E de uma certa forma, você acaba meio que conscientizando as pessoas de que, cara, olha ali, ó, você tá passando por aquela situação, você tem aquele problema, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa protestar, a gente precisa ir atrás do nosso direito, a gente precisa conscientizar as pessoas. Comecei a tomar consciência dos problemas que a gente vive, das dificuldades que a gente passa, depois que eu comecei a frequentar show de hardcore e tal, e que eu comecei a entender lá, os caras estavam falando, nossa, mas por que ele tá falando isso, sabe? Nossa, mas por que tal música o cara tá falando sobre tal coisa? Tipo, te dá aquele start pra você, pera, tem alguma coisa errada. E aí você vai atrás e, nossa, é isso mesmo, ó, tá errado isso, tal coisa, vamos lutar por isso. Eu acho que é bacana. A minha banda, principalmente, ela tem uma perspectiva, uma abordagem política de ser agregadora. A gente toca queercore. A gente quer trazer todo mundo, não quer ser uma música só para quem é fã, nem só para quem é mulher. A gente tem um diálogo principal com as mulheres, porque a gente sente muita falta disso. Quando a gente era adolescente, a gente sentia falta de quem falasse com a gente, de quem chamasse a gente pro rolê. Eram aquelas bandas, era a Cosmogonia, a Bulimia, Anticorpos, várias outras bandas que vêm desde antes, que vêm desde os 90, que eram poucos exemplos que tinham pra gente, que chamavam a gente pra frente. E a gente quer fazer isso, mas também não quer se separar, assim. A gente não vai virar assim pros caras que já estão estabilizados e ajuda a gente a se inserir. Não, se a gente não conseguir as ajudas, os contatos, criar esses espaços simples, a gente faz por nós. Mas a gente também não quer se separar simplesmente. Não faz sentido, tem uma limitação na produtividade. E levar isso pra nossa vida pessoal, eu acho que é primordial, assim. Pô, você tá nesse meio e inevitavelmente você acaba participando de ações sociais, protestos e essas coisas. E no começo eu pensava, se a gente se juntar tudo, a gente vai mudar o mundo e tal. Mas eu acho que a maior coisa é uma mudança interior que a pessoa pode ter. Porque, assim, se a gente for pensar bem, o poder tá na mão, o poder mundial. É uma questão política, econômica, que tá na mão de poucas pessoas que a gente às vezes nem vai saber o nome, sabe? Não é presidente de não sei qual país, presidente daquilo, primeiro-ministro daquilo. Não, tem tantos poderosos aí e nós somos de alguma forma fracos perto dessas pessoas.
Porém, eu acho que a gente consegue fazer algumas coisas sim e causar uma transformação, nem que ela seja só pra gente mesmo. E por conta disso, às vezes, alguma pessoa que viu você falando X ou Y se identifica com aquilo e aquilo muda a vida de uma outra pessoa. Então, às vezes, eu esperava uma mudança global, mas só pelo fato de você conseguir que uma outra pessoa te escute e depois ela fala, meu, isso mudou a minha vida. O punk nasceu de ser contestador, tá ligado? A partir do momento que o negócio esvazia de mensagem e vira só música, perde o propósito e pra mim não dá mais pra chamar de punk. E aí, assim, cara, você pega bandas, às vezes que os caras têm um som mega pesado e agressivo, só que você vai ver o discurso dos caras é completamente vazio. E às vezes tem bandas que tem um som melódico, calminho, cantado baixo, você vai ver que os caras estão falando de política, tá ligado? Tem bandas instrumentais que falam de política e passam essa mensagem, tipo... E pra mim, o que define o punk não é a sonoridade, tá ligado? O punk é muito mais do que isso, vai além, saca? Então, pra mim, não dá pra desassociar. Pra mim, se um cara, tipo, sei lá, tem uma banda que se diz punk, mas o cara tem ideia de direita, ideia torta, é racista, o cara, mano, ele não é punk. Isso não é punk, velho. Se você tá escutando só pela música, não é punk. Tipo, pra mim, o negócio é pra ser contestador, é pra ser modificador, tá ligado? Se você faz pela música, meu cara, é um rock, ponto. A Verdurada, que começou nos anos 90, era um show de hardcore, onde só vendia rango vegan. Isso no meio dos anos 90, então poucas pessoas falavam de veganismo. O pessoal era visto meio como uns ETs, assim, né? E hoje em dia o veganismo é uma coisa já presente aqui no Brasil, o vegetarianismo e o veganismo. Muitas dessas sementes foram plantadas por essa galera do hardcore, que fizeram passeatas com cartazes na Avenida Paulista, conseguindo algum espaço, pedindo em lugares para fazer rango vegan, sabe? Divulgando em fanzines, depois pela internet. Então eu acho que rola mudança sim, rola umas influências que talvez a galera hoje em dia nem se associe isso com hardcore, mas tem uma semente plantada lá. Se dali uma menina fala, nossa, isso que você falou, tipo, melhorou meu dia, eu tava me sentindo pra baixo, sabe? Isso é o que eu ganho, assim. É a melhor coisa do mundo. Como um dia isso já aconteceu comigo, assim. Eu acho que é essa coisa da luta, do protesto, do social como um todo, assim. Então, eu nasci numa família, sei lá, de classe média baixa, onde isso eu só fui entender de uma certa forma depois que eu cresci e tal, que meus pais, assim, às vezes não tinha nada e ficavam tendo aquelas coisas, um discurso de direita, assim, você fala, cara, mas assim, a gente tá na merda, a gente é pobre, tipo, não tem como você apoiar, tipo, um cara que tá ali te sugando 20 anos, tipo, Geraldo Alckmin, sabe? O que mais refletiu, assim, na minha vida foi ter conseguido mudar um pouco a mentalidade, assim, de pessoas que viviam mais próximas de mim no meu dia a dia. Cara, acorda, não pode ser assim, cara, não é assim, você precisa muito claro. Cara, eu sou Stray Edge desde 2006 e isso é uma coisa que choca as pessoas que não estão acostumadas e não têm muito contato com essas coisas. E eu parei de beber antes de saber o que era Stray Edge, depois eu fui começar a ter contato e tal. Mas é algo que não só o Stray Edge, mas depois de um tempo o vegetarianismo também, eu acho que reflete muito em como eu me relaciono com as pessoas e mostrar que tem jeitos diferentes de viver, tá ligado? Essas são umas coisas bem do dia a dia que pra mim é natural. E o vegetarianismo e veganismo também pra mim é super natural. O straight edge pra mim é super natural. Todo dia eu acordo, nem penso nisso, aquilo faz sentido pra mim. Eu não preciso beber pra me divertir, não preciso fumar uma maconha pra me desinibir, ou sei lá, pra relaxar. Não que as pessoas têm que ser desse jeito. Pra mim é assim, entendeu? Pra mim faz muito sentido. Pra mim é muito natural.
Sabe, tem amigos que viveram sendo drug free, straight edge por anos e hoje em dia elas querem beber e fumar. O que eu tenho a ver com a vida delas? Nada. Se elas querem fazer isso, elas são felizes assim. Eu respeito elas, elas me respeitam, tá tudo certo. As composições da Bioma, elas hoje em dia elas falam muito sobre sobrevivência. A gente, com casos recentes de violência e de agressão, casos muito delicados sobre a política brasileira hoje, como a gente teve o assassinato da Marielle, como a gente teve uma contagem absurda de casos de lesbofobia desde janeiro até... Cara, acho que até abril, pelo menos, eram em torno de 10 ou 18 casos. A gente tem sido muito influenciada por esses temas. É muito difícil não escrever a respeito dessas coisas, porque mesmo que a gente talvez não conhecesse, muitas vezes a gente conhece as pessoas que foram vítimas. A gente sente isso na pele todos os dias. Então a gente fala muito sobre sobreviver na cidade, a gente fala muito sobre resistir, sobre lidar com a pressão de saber que existe um limite do que a gente pode fazer, que existe toda uma estrutura fodida que está assassinando a gente, está assassinando as outras pessoas, que tem algumas intersecções de vivência ou não. Sempre teve um discurso muito forte de luta feminista contra machismo e misoginia, mas o discurso num todo do Cosmogonia sempre foi da inclusão do papel da mulher na sociedade, assim. Então nunca foi, nós odiamos os homens, isso aqui. Não, nós estamos aqui, sabe, nós podemos conviver em harmonia, precisamos uns dos outros. A gente sempre pregou um discurso de luta igualitária, sabe, para todos, homens, mulheres, sabe, todas as raças, etnias e, sabe, gênero. A gente sempre tentou passar uma mensagem de que nós estamos aqui, nós somos todos iguais. Particularmente no Horace Green a gente tenta muito falar sobre isso que eu tava comentando, de que existe muita opressão a minorias e a gente toca um som um pouco mais melódico, um pouco mais acessível e tal, só que, cara, a gente faz muita questão de nas letras a gente mostrar o que a gente acha que tá errado na sociedade e poderia mudar, saca? E foi muito positivo pra gente poder ver pessoas que se ligavam no som, aí pararam pra ouvir a letra e vieram trocar ideia com a gente, falando, cara, eu nunca tinha pensado por esse lado e tal. Eu acho que pra gente é muito isso de tentar criar uma sociedade um pouco melhor pra todo mundo, saca? Ainda mais que agora tem 3 caras da banda que tem filho e vão ter que criar os filhos num momento muito caótico do que a gente tá vivendo no Brasil e, Bolsonaro correndo risco de ser presidente, todo mundo que é, muito de extrema direita mostrando as caras. Você, só pelo fato de você não seguir um padrão que a sociedade tenta te estabelecer, de você tem que ser um advogado, médico, engenheiro, ou ter uma profissão padrão, você já tá contra a corrente. Então eu acho que só pelo fato de também tentar estar numa economia um pouco alternativa é contra a corrente desse mundo aí.